Vamos começar. Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas. Colocados em uma fila indiana ordenada pela altura, José está entre Cláudio e Alice, e Cláudio está entre Alice e Ellen. Sendo assim, é verdade que: letra A, Ellen está entre José e Alice. Letra B, José está entre Alice e Ellen. Letra C, José é mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen. Letra D, Alice está entre José e Cláudio. Letra E, Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice. Bom, vamos começar a responder, né? Primeiro, eu vou jogar toda essa informação aqui para o canto, para a gente estar tendo espaço na tela. E vamos botar as informações que realmente importam. Vamos botar um C para o Cláudio, um A para Alice, um J para o José e um E para Ellen. E já temos aqui os 4 que participam desta questão. Agora nós vamos estar lendo de novo com calma, pegando os detalhes. Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas. Primeira informação: os 4 têm alturas diferentes, nenhum tem a mesma altura que o outro. Isso a gente tem que saber para conseguir responder. Prosseguindo, né? José está entre Cláudio e Alice. Primeira informação, então botemos aqui, ó. Porém, pode ser uma pegadinha, e eu vou explicar. De repente está Alice, José e depois Cláudio. Não deixou de afirmação estar correta. José continua entre Cláudio e Alice. Porém, ele não está Cláudio, José, Alice, mas sim Alice, José e Cláudio. Esse é só um palpite meu, beleza? Vamos então levar em consideração que pode estar aqui nos dois casos. Vamos chamar essa de informação 1. Na informação 1 nós temos a linha A e a linha B, beleza? Informação 2 agora. Continuando a leitura aqui da onde a gente parou, né? E Cláudio está entre Alice e Ellen. Segunda informação, então vamos botar Alice, Ellen e o Cláudio no meio delas. Mas vamos levar a mesma consideração da primeira. Pode estar Ellen, depois Cláudio, depois Alice. E o Cláudio continuou entre Alice e Ellen. E daí vem a pergunta, né? Sendo assim, é verdade que... Só que antes da gente tentar responder, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos ajuntar, né, a primeira informação com a segunda. De que maneira a gente vai fazer isso? Na segunda informação, diz que Cláudio está entre Alice e Ellen, certo? Como a gente viu, já até marcou aqui, certinho. Porém, na primeira informação, diz que José está entre Cláudio e Alice. Então, podemos afirmar também na informação 2 que José está aqui, ó, entre Alice e Cláudio. Porque a informação 1, né, nos afirma que ele está, que José, no caso, está entre Cláudio e Alice. E se na informação 2 nós temos Cláudio e Alice, José tem que estar no meio dos dois. E foi como eu falei, se a gente olhar pela informação 2, ó a pegadinha aí, ó. Começou com Alice, depois José, depois Cláudio, depois Ellen. Ou seja, já temos aqui a formação dos 4. E continuou tudo certo, né? Cláudio continua entre Alice e Ellen, e José continua entre Cláudio e Alice. Tudo certo. Na linha B, nós podemos pôr o José aqui, que ele continua entre Cláudio e Alice, como a gente sabe que tem que ser. Se a gente reparar, a linha A e a linha B da informação 2, só mudou a ordem de quem começa para quem termina. Na linha A começa com Aline, depois José, depois Cláudio e por último Ellen. Se a gente olhar na linha B, começaria com Ellen, depois Cláudio, depois José e por último Alice. Ou seja, só vai depender do ponto de vista da onde a gente está olhando. Voltando para a informação 1, né, para a gente completar ela, nós vimos através da informação 2 que Cláudio está entre Alice e Ellen. Como nós temos Cláudio, José e Alice, é óbvio que a Ellen vai ter que entrar aqui antes do Cláudio. Assim, o Cláudio ficou entre Ellen e Alice, como nos afirma, e José continuou entre Cláudio e Alice, como nós vimos desde o começo. Sendo assim, nós podemos afirmar que na linha B vai ficar também Ellen agora por último. Cláudio ficou entre Ellen
e Alice, e José continuou entre Cláudio e Alice. E se a gente reparar, esse aqui ficou igualzinho esse aqui, certo? Já esse igualzinho esse aqui. Então, podemos afirmar que a fila está Ellen, Cláudio, José, Alice, ou Alice, José, Cláudio e Ellen. Se a gente pegar de um ângulo, a gente começa pela Ellen. Se a gente pegar de outro ângulo, a gente começa pela Alice, mas a gente vê que bate certinho com as informações. Cláudio entre Alice e Ellen, José entre Cláudio e Alice, que são as duas informações que o texto nos dá. Agora vamos comparar essa base que a gente já tem com as alternativas e ver qual das afirmações está correta. Letra A. Ellen está entre José e Alice. A gente vê que Ellen está numa ponta ou na outra, mas não está entre ninguém. Então, informação A, descartada. Informação B. José está entre Alice e Ellen. Como a Ellen está numa ponta e Alice no outra, José, sim, está entre Alice e Ellen. Então, informação B, correta. Mas nesse caso, eu gosto sempre de tirar a prova real. E o que seria isso? Ver as outras questões, as outras alternativas, se elas realmente estão erradas. Se todas bater errada, só a B certa, a B é a certa e ponto final. Se alguma outra questão parecer estar certa também, nós temos que refazer porque deu algo de errado. Mas vamos lá. Letra C. José é mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen, sendo que essa fila está em ordem por altura. Se José fosse mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen, José teria que estar entre Cláudio e Ellen. Mas, como a gente vê, José não está entre Cláudio e Ellen. Não tem ninguém entre Cláudio e Ellen. José está entre Cláudio e Alice. Então, letra C também está descartada. Letra D. Alice está entre José e Cláudio. Mas como nós podemos ver, Alice está na ponta da fila, seja olhando por um lado, por o outro, ou seja, ela sendo a primeira da fila ou a última, mas ela está na ponta. Então, ela não está entre José e Cláudio, afirmação D, falsa. Letra E final. Cláudio é mais baixo que José e mais alto que Alice. Com essa afirmação, Cláudio teria que estar entre José e Alice, para ele ser mais alto que um e mais baixo que o outro. Mas como a gente pode ver, Cláudio está entre José e Ellen, não entre José e Alice. Letra E também está errada. Resposta final, letra B. Esse foi o vídeo de hoje, ao qual nós respondemos usando raciocínio lógico. Se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sininho da notificação se você gosta desse tipo de desafio, pois aqui no canal Choque de Conhecimento estamos sempre botando o nosso cérebro para funcionar. Tamo juntos e até a próxima.